Fala, fala pessoal, estamos de volta agora para falar sobre lesões por explosões ou blast. E já aviso, já a primeira imagem, o primeiro slide já é a imagem mais pesada, tem algumas imagens, então já se prepara aí. Inclusive, o trecho de um filme, de um clipe, na verdade, ele tem uma parte mais pesada para algumas pessoas aí, porque explode uma mulher ali, uns policiais, então só para já avisá-los, para não dizer que eu não avisei vocês. Então eu tô sendo uma pessoa boa, às vezes eu sou uma pessoa boa, tá bom? Mortes por explosões ou blast. Tem choque envolvido, tem transformação química, tem uma quantidade excessiva de gases. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes que pode cair sobre mortes por explosões. Mas já vamos pegando o primeiro bizu, ó. É uma transformação química que produz uma grande quantidade, uma quantidade excessiva de gases, tá? Uma quantidade excessiva de gases. Poxa, Walker, e aí geram lesões, deixa eu colocar aqui, beleza. Lesões que ocorrem por ação o quê? Físico-química? Não. Por ação química? Não. Por ação mecânica, de ordem mecânica. E por ação da onda explosiva ali, vai ser de ordem física. Vai ter os calores ali envolvendo, vai ter os gases ali. Então é de ordem física. Então essas lesões vão ser geradas aí por ação mecânica e também por ação, no caso explosiva, seria ação física, tá bom? Exemplos aí, ó. Uma pessoa que explodiu literalmente a mão. O uso aí de explosivos, explosão, e ela fez o que? Acabou deformando ali a mão dessa vítima. Esse aqui, ó, foi um caso inclusive de duas vítimas, né, que estavam num local específico, digamos, era um local meio confinado ali, então local confinado acaba que a gravidade aumenta bastante e aí houve a explosão. Quando houve a explosão, acabou por estar perto a pessoa ali, tendo várias lesões, inclusive essas lesões aqui são lesões mecânicas, de ação mecânica, né? A ordem mecânica, desculpa, e tem também, por causa das queimaduras aqui, de ordem física. Então vocês vão ver na prática aqui como que isso funciona. Não tem ladainha para vocês aprenderem de verdade. Eu falo para vocês que é para vocês nunca mais esquecerem, tá bom? E aí quando a gente fala, e aqui vai ter um videozinho para vocês legal, para vocês não esquecerem mais, mas quando a gente fala em explosão, grava aí, você tem que lembrar da onda de choque. E a onda de choque do blast aí, tá? Mas da onda de choque. E aí a gente vai ter a ação nessa onda aí, primário, secundário, terciário e quaternário. O que mais gosta de cair na prova? Os três primeiros, primário, secundário e terciário. Ah, Walker, mas eu tenho que lembrar, calma, vou colocar um bizu aqui para vocês, vou colocar inclusive um vídeo que é para vocês não esquecerem mais cada uma dessas aqui. Quando a gente está falando em a onda de choque aí, primário, a gente está falando justamente aquela lesão, aquela vítima que estava muito próximo ali da explosão. Esse exemplo aqui, ó, essa pessoa aqui estava muito próximo da explosão. Essa do lado direito, essa lesão aqui, foram várias lesões, inclusive ela estava muito próxima, tá? Então pode ocorrer o desaparecimento da pessoa, o despedaçamento, como esse caso aqui, ó, mutilações e queimaduras extremas. Eu falo que eu trago os casos e trago o bizu para vocês não esquecerem. Olha esse primário e olha o corpo da pessoa, velho. Olha o que está dizendo. Deformações, desaparecimento, eu vou mostrar daqui a pouco, despedaçamento, mutilação e queimaduras extremas. É justamente essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Olha o exemplo claro aqui para vocês, simples, para vocês não esquecerem. Então, primário, lembra que a vítima estava muito próxima à explosão. Então, pode ter deformações gigantescas, pode ter mutilações, pode ter queimaduras, tá? E até o desaparecimento que eu vou mostrar daqui a pouco. Secundário, já pensa que são fragmentos voando ali no local. Então, o secundário, a onda de choque, a parte secundária, são fragmentos voando. Fragmentos aí de peças, fragmentos vítreos, fragmentos metálicos, fragmentos que, por causa da onda de choque, acabou sendo arremessado. A Walker tem exemplo?
Tem, velho. O vídeo que eu vou colocar para vocês, eu vou passar etapa por etapa para vocês nunca mais esquecerem. Terciário, que é o efeito do impacto do corpo, o corpo sendo o quê? Arremessado. Então, o efeito aí, essa onda de choque terciária, é quando a gente está falando sobre o impacto do corpo, porque ele vai ser arremessado. Então, é a onda, nesse caso, terciário. E o quaternário, quando a gente tem a produção aí de queimaduras de vias aéreas, tá bom? E aí, para vocês nunca mais esquecerem, eu vou colocar um vídeo, que esse vídeo é o vídeo mais ilustrativo que vocês vão ter relacionado a esse tema. Então vamos lá, até para facilitar, já coloquei até no ponto aqui para falar sobre essa onda de choque para você nunca mais esquecer. Então eu vou falar aqui sobre a parte primária, vou falar sobre secundário, terciário e quaternário, justamente mostrando esse vídeo, esse trecho de um filme para você não esquecer. Olha só, vai já explodir essa bomba aqui juntamente com essa moça e essas três pessoas que estão, essas duas pessoas estão aqui. Essas pessoas estão muito próximas, então elas estão fazendo parte da onda, né, da parte primária, né, primário da onda de choque. O que acontece com elas, ó? Deformidade, desaparecimento, mutilação, porque elas estão muito próximas ao local. Então vamos ver isso. Beleza, Walker. Então, primário, tranquilo. Secundário, olha só que doido. Deixa eu até voltar aqui para eu não esquecer. Espera aí que eu coloquei errado. Secundário, Walker. Olha só esses fragmentos voando. Esses fragmentos voando aí acertam pessoas e acabam gerando lesões também. Isso é o nosso secundário, quando há fragmentos que são arremessados. E o nosso terciário é justamente essas pessoas sendo arremessadas. Então essas pessoas vão ser arremessadas e vão impactar em algum local, vão acabar acertando em algum local e gerando lesões também. Isso a gente está falando da onda de choque em relação ao terciário. E aí o quaternário seria, não dá para mostrar nessa parte do vídeo, mas seria justamente os casos em que eu tenho aí o que, Walker? Queimaduras aí em vias aéreas, seria o nosso quaternário. Então, para vocês não esquecerem, primário, lembra da mulher, dos dois soldados, dos dois policiais ali, estão muito próximas, as vítimas estão muito próximas. Quando estiver falando aí sobre o nosso secundário, então primário aqui, as duas, três vítimas ali mais próximas. Secundário, para vocês não esquecerem esses fragmentos, inclusive aqui, ó, fragmentos aí sendo passados. Terciário seria aquelas pessoas que foram arremessadas, aqueles policiais que foram arremessados lá, e quaternários, que seriam os casos aí de queimaduras em vias aéreas. Então agora vocês não esquecem mais, fica tranquilo. Não tem mais dicas? Tem bizu aí, que seria desta imagem aqui, ó. Então mostra aí justamente a lesão primária, estamos falando de lesões primária, secundária, terciária, terciária e quaternária, desculpa. Quaternária, ficou errado ali, né? E aí eu tenho aqui, quando a lesão primária, já falei para vocês que tem produzida pela onda explosiva e ela está a pessoa muito próxima ali, lembra da mulher no vídeo lá. Secundárias são produzidos aí por quê? Por fragmentos que são lançados no local. Terciárias são justamente o que? Quando a vítima é arremessada, ela se torna aí um míssil projetado, tá? Esta imagem aqui, inclusive, também faz parte lá do livro do Franklin. Então isso é muito bom de vocês verem essa imagem. E a quaternária, alguns autores citam aí a lesão quaternária, que são produzida pela queimadura em que? Em vias aéreas, para vocês não esquecerem, ficarem bem gravado aí para vocês, beleza? Teremos ainda questões também sobre o assunto antes de entrar em um outro caso que eu quero trazer para vocês. Mas antes é o seguinte, falei sobre essas lesões que eu tenho aí quaternário, tenho terciário, tenho secundário e primário, essas lesões, expliquei cada uma delas, mas eu preciso abordar um outro assunto para vocês chamado de blast injury ou injury, que seria o que? Seriam momentos aí que essas explosões
as lesões causadas mais comuns em relação aos órgãos, em relação ao tímpano, em relação a vísceras, em relação ao pulmão. Então eu tenho também esses tipos de lesões. Quando a gente fala em blast injury aí, a gente está falando em um conjunto de manifestações violentas por essas expansões dos gases. Ah, Walker, lembra que quando há uma explosão potente, eu tenho gases, tenho uma pressão muito grande. Poxa, imagina o seguinte, imagina que você está dentro de um local fechado e explode uma bombinha lá. Ou o que acontece, por exemplo, jogam um gás lá, a polícia, por exemplo, para conter multidão. Velho, o pessoal fica surdo naquele momento. Dependendo do tipo de bomba lá, a pessoa vai ficar surda pro resto da vida. Por quê? Porque é a ruptura dos tímpanos, que é o que a gente vai falar. Então, só para vocês saberem o que seria esse blast injury, que seria justamente isso, essa explosão, né, esse momento aí de explosão de gases, de pressão, e que eu tenho o que? Choque também. E aí acaba gerando lesões específicas, que é o que a gente vai entrar. Então ela é bem grave e mais grave ainda em locais fechados, tá? E lesões em diversos órgãos aí. Mais exemplo aí pra gente, Walker. Blast auditiva, que justamente fala nas lesões muito comuns, tá? Então aqui, ó, coloco uma setinha pra cima, são muito comuns, causando o que? Ruptura, rotura aí do tímpano. Tem os blast pulmonar, que justamente a gente está falando em vários órgãos aqui, que gera aí também hemorragia pulmonar. Ela também é muito comum, menos comum do que o tímpano, mas também acontece. Blast abdominal, que por causa justamente da vulnerabilidade aí, por conter gases, acaba também tendo roturas aí intestinais, tá? Blast cerebral, e nesse caso aqui gerando hemorragia também, tá? Além de hematomas cerebrais aí. Blast ocular, que é mais raro aí, tá? Mas pode acontecer aí também hemorragias e até levar a pessoa à cegueira. Poxa, Walk, por que eu tô falando nisso? Porque a gente tem um órgão que ele já suporta melhor essas ondas aí da expansão do blast injury. Qual que é o Walk que pode cair na sua prova? O coração. Então ele pode estar lá falando que o coração ele não consegue suportar muito bem aí as ondas de expansão do blast injury. E aí você vai colocar como errado, porque na verdade o coração é um órgão que suporta melhor aí as ondas de expansão, beleza? Só para vocês não esquecerem aí sobre blast injury, que pode cair, não é tão comum, mas pode cair aí também na sua prova, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar tão longo também, e logo em seguida a gente já vai entrar aí no martelo. Tô até aqui com ele para mostrar algumas partes para vocês bem importantes, alguma prática para vocês aqui, beleza?